significado. E hoje eu quero te dizer que ser um cristão, andar com Cristo, é ter uma garantia das bênçãos de Deus. Você pode falar isso comigo? Ser cristão é ter garantia das bênçãos de Deus. Vamos falar mais uma vez? Ser cristão é ter garantia das bênçãos de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor nos diz sobre uma vida cristã vitoriosa. Efésios capítulo 1, versículo 3. A palavra do nosso Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, abençoa esta palavra às nossas vidas nessa noite. Dá-nos compreensão, dá-nos direção, dá-nos, ó Deus, intrepidez, ó Pai, para compreender essa verdade, a verdade da Tua palavra às nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existem 3 maneiras que as pessoas querem viver a sua vida cristã. Tem muitas pessoas que querem viver a sua vida cristã num regime de que buscam uma bênção de Deus. É o regime do toma lá, dá cá, acreditando que possam fazer algo para receber uma bênção de Deus, uma troca de Deus. Então as pessoas se sacrificam, fazem de 1001 maneiras para buscar receber uma bênção. Então essa é uma maneira, uma forma de se viver a vida cristã. A pessoa não serve a Deus por voluntariedade, por amor, por compreensão completa do sacrifício de Cristo Jesus, mas serve a Deus no regime de escravidão e de escravidão religiosa. Uma outra forma que as pessoas tentam viver a vida cristã é a vida cristã de ativismos. Então acham que quanto mais fizerem no reino de Deus, mais receberão do Senhor. E com isso traz uma compreensão extremamente ruim, dizendo então que o principal da vida com Deus é a vida religiosa. E então concentram a vida religiosa num domingo, num dia especial para viver a vida religiosa com Deus. E isso então diminui a grandeza do que Deus deseja fazer e a grandeza do que o Espírito Santo quer atuar em nossas vidas. E uma terceira maneira de se viver a vida cristã é uma maneira muito triste que nós temos visto hoje em dia, pessoas que de fato vivem uma vida cristã exterior, com uma aparência de cristão, conhecem o linguajar, conhecem a maneira de dizer, a maneira de viver, mas não têm uma verdadeira experiência com Jesus Cristo em suas vidas. Não tem uma experiência de fé, que diz assim: mudou a minha vida por causa de Jesus. São pessoas que nasceram dentro do Evangelho, então vivem uma vida religiosa meio que culturalmente. Então vive porque aprendeu, vem na igreja porque aprendeu a ir na igreja, mas não vem com uma sede, uma vontade, um desejo de uma mudança e de uma expectativa com o Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos entender que essas 3 maneiras de se viver a vida cristã, elas resultam em cansaço, elas resultam em destruição pessoal e do reino de Deus. Não é para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos dar algumas garantias, e a principal delas é que Ele nos ama de maneira incondicional. Deus nos amou e nos ama de maneira incondicional. Você pode falar isso comigo? Deus nos ama de uma maneira incondicional.
não há nada que você possa fazer para acrescentar mais do amor de Deus sobre a sua vida. Não há nada que você fazendo que possa diminuir o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Não há nada que você possa fazer para receber mais, e não há nada que você possa fazer para diminuir o amor de Deus sobre a sua vida. Nada. Não há nada que eu e você possamos fazer. Quem fez tudo e faz tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mesmo no versículo 13 desse texto, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aqueles que então compreenderam a verdade do evangelho, eles receberam o Espírito Santo em suas vidas como penhor, como garantia. Essa semana eu fui comprar um presente para a Soraya de aniversário, que as minhas filhas, eu perguntei: o que vocês querem dar para sua mãe? E elas falaram: não, vamos dar um presente lá para ela. Daí escolhemos, chegamos lá, na hora que nós estávamos comprando o presente, o rapaz que estava nos vendendo: vamos fazer uma garantia estendida. Eu falei: mas é por quanto tempo a garantia que eu estou comprando? Não, a garantia desse aparelho é 6 meses, a estendida vai valer por 2 anos, e vai valer quanto? Fica mais caro do que o aparelho. Eu falei assim: não, obrigado, não precisa não, mas é por 2 anos, o senhor não está entendendo, é um serviço que nós vamos fazer para o senhor por 2 anos. Aí eu falei assim: não, eu estou agradecido. A garantia que Deus nos dá em Cristo Jesus, ela não tem pegadinha para nós. Ah, você aceitou agora Jesus Cristo, então tem alguma coisa que você vai fazer para receber mais de Deus. Você precisa fazer mais alguma coisa de Deus. Você percebe o quanto que a gente está impregnado dessa mentalidade da religião, dessa mentalidade do toma lá da cá, dessa mentalidade de uma cultura religiosa, de uma cultura cristã, que de fato não é uma vida com Deus. Eu gostaria que você entendesse uma verdade desse texto de Efésios 1:3. Ele diz aqui para nós que Ele nos abençoou. Em que tempo está esse verbo, meu querido irmão? Está no passado. Ele já nos abençoou, amém? Não há nada que vai mudar a palavra de Deus, porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para alterar o que Ele fez. Não há nada, diga comigo, não há nada que modifique o amor de Deus e as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Não há nada. O resto é escravidão religiosa. O que eu e você precisamos entender é compreender o que significa a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a obra da redenção, é a obra da remissão dos nossos pecados. Ele podia pagar a nossa dívida. Eu não posso pagar a dívida da minha esposa, nem das minhas filhas, nem de toda esta igreja. Gostaria, eu sofro, eu oro para Deus por aqueles que um dia estavam andando com Cristo e saíram, e hoje estão no mundo, esquecidos, se esquecendo de Deus. Eu oro por eles, mas não há nada que eu possa fazer, porque quem faz algo pela vida humana é Jesus Cristo e somente Ele. É Ele quem faz, é Ele quem nos abençoa. Deus nos abençoou em Jesus, e Ele faz isso antes da fundação do mundo. Ele nos abençoa em Cristo Jesus, porque Cristo faz parte da Santíssima Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E o Filho que propôs vir e se entregar voluntariamente para a remissão do meu pecado e do seu pecado, porque nós não poderíamos pagar o escrito da nossa dívida, só Jesus Cristo. Ele já nos abençoou. Diz comigo novamente: Ele já tem me abençoado.
você não precisa comprar uma bênção de Deus. Com isso, então, eu gostaria que você entendesse que a obra de Cristo é uma obra de generosidade de Deus pela sua vida e pelas nossas vidas. É uma obra de Deus. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma obra de generosidade. E isso precisa então nos gerar 3 desafios de generosidade. E eu gostaria que você aprendesse esses 3 desafios de generosidade nesta noite. Se você compreendeu até aqui e agora que o Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação, que você compreendeu que o Evangelho é a obra de Deus em Cristo Jesus, se você compreendeu que você agora não está buscando algo para aplacar uma ira de Deus ou para receber uma bênção de Deus, então você vai entender então como que a gente pode viver essa vida vitoriosa com Cristo Jesus. Essa vida vitoriosa com Cristo Jesus significa que eu e você podemos e devemos então cooperar na obra do nosso Deus. Se você virar uma página da sua Bíblia, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, queridos irmãos? De antemão, Deus já preparou as obras de generosidade da sua vida. Então, uma vida cristã que não compreende o tamanho da generosidade de Deus, não será capaz de viver uma vida cristã generosa neste mundo. E desde quando Deus colocou essa palavra no meu coração e esse desafio para esse ano de 2020, eu vejo Deus me desafiando e desafiando a nossa igreja para essa vida de generosidade. Porque não adianta você falar que você é cristão, coopera na obra de Deus. Isso não é verdade. Você não compreende o que Deus fez por você. Não adianta você falar que você compreende a obra de Cristo na sua vida, mas você não tem uma dedicação de viver essa obra, de se aplicar nessa obra. Eu cheguei aqui e falei para os pais do irmão Marcelo, olhando para os meninos aqui na frente, falando assim, como são dedicados, né? Ele virou e falou assim: como são dedicados, pastor? Como são dedicados? Você é dedicado ao quê, meu irmão e minha irmã? Se o seu marido não for dedicado a você, você vai ser feliz? Se a sua esposa não for dedicada a você, meu querido irmão, você vai ser feliz no seu casamento? Se você chegar na sua casa, sua esposa não tiver feito uma comidinha para você depois de um trabalho, você vai ficar feliz com isso? E você, esposa, você vai falar: não, eu vou fazer uma comida para o meu marido, só porque eu tenho que fazer por obrigação. Aí quando você quer fazer por obrigação, você queima o feijão, queima o arroz, esquece do sal, faz o arroz sem tempero. Mas quando você olha e entende que você está cooperando junto com Ele, num projeto que vocês decidiram fazer junto, então você faz as coisas de uma maneira diferente. Você vai fazer com o ingrediente essencial daquele que quer ser generoso. O ingrediente essencial é fazer as coisas com amor, amém, irmãos? O ingrediente essencial da generosidade é fazer a vida e viver a vida com amor. E se eu e você queremos ser generosos, nós precisamos entender isso. Deus já nos deu o caminho para vivermos, um caminho que não vai ser difícil. Diga comigo: vida com Deus não é difícil. Não, mas fale isso com fé agora. Vida com Deus não é difícil. Ela só vai ser difícil se você não quer viver com Deus. Se você está vivendo uma vida religiosa, se você está vivendo dentro da filosofia do toma lá da cá, se você está vivendo dentro de uma cultura religiosa, aí é difícil, aí é cansativo, aí você não tem tempo, aí você não tem recurso, aí você tem 1001 questões. Agora, quando você olha e você vê a obra da redenção em Cristo Jesus, quando você entende do que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário, isso se torna algo fantástico, porque você vai olhar e vai falar: Ele me amou primeiro.
Ele me amou primeiro. Antes que eu pudesse vir à existência, Ele já me amou, e porque Ele me amou, eu decido então agora amá-lo, e quando eu decido amá-lo, a obra do reino dEle se torna a obra que eu quero viver, se torna a obra que eu quero realizar. Então eu faço agora as coisas com dedicação, eu faço agora as coisas com alegria. Você vai acordar amanhã, não sei quantos aqui vão estar trabalhando amanhã, mas às vezes você vai estar trabalhando amanhã, aí você vai acordar e vai falar: nossa, segunda-feira de carnaval eu tenho que trabalhar. Vai ser muito ruim o seu dia. Agora, se você olhar e falar assim: amanhã eu vou acordar, e que bom que eu tenho um trabalho, que Deus me deu. Você acha que vai ser diferente a sua vida? Vai ser diferente o seu trabalho? É lógico que vai ser. É lógico que vai ser. Querido irmão, se é um fado para você vir à igreja, eu quero te falar hoje, não venha mais não. Deus não quer isso para você. Agora, se toda vez que você falar assim: eu vou para a igreja, e você fala: nossa, eu vou encontrar com o meu Deus, eu vou encontrar com o povo do meu Deus, eu vou adorar o meu Deus, eu vou ouvir a palavra do meu Deus, eu vou orar junto com o povo de Deus. Venha, venha cada vez mais, porque a palavra de Deus nos garante que quando buscamos, nós o achamos. E Ele sempre fala com aquele que busca Ele de todo o coração. Então, querido, entenda que se envolver com o reino de Deus não é um cansaço para aquele que de fato entendeu o Evangelho de Jesus, entendeu o amor de Deus e entendeu a obra da generosidade de Jesus. Aí, quando você olha e fala: Senhor, que maravilha. Aí você pega do seu recurso e investe para que outras pessoas sejam transformadas. Aí você não está preocupado mais com esse negócio, se é dízimo, se é 10, se é 15, se é oferta, se não é o que. Você quer ver o reino de Deus propagando e se espalhando sobre a face da terra. Você quer cooperar nesta obra, você tem paixão, você tem desejo de estar reunido com o povo de Deus, e isso é realizado, não é você que realiza, é o Espírito Santo de Deus que realiza em sua vida. Amém, irmãos? Se você tem o Espírito Santo, Ele realiza isso na sua vida, Ele realiza isso no seu coração. Isso, Ele te dá uma vontade, um desejo de ver a obra de Deus avançando cada vez mais. Sabe quem que cansa no reino de Deus, irmãos? É quem é religioso. Sabe quem que cansa no reino de Deus, irmãos? É quem está atrás de bênçãos. É quem não entendeu que já é um abençoado. Entenda nessa noite que você já é um abençoado por Deus. Amém, irmãos? E você é abençoado por causa de Jesus, amém? Levanta sua mão e diz assim: eu sou abençoado por causa de Jesus. Eu sou abençoado por causa de Jesus. Não é pelos seus méritos, não é pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer, é porque Deus já quis te dar essa bênção em nome de Jesus. Então, na obra de generosidade de Deus, quando nós entendemos essa obra que é Jesus, nós entendemos então que podemos ser generosos no reino de Deus. Eu já falei um pouco que o apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele vai falar um pouquinho também que nós podemos ser generosos e precisamos ser generosos nas nossas famílias, em nossas casas, em nossas famílias. Algumas pessoas vão falar: não, pastor, mas esse texto já está desatualizado. Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas o texto não para aí, queridos irmãos. O texto continua e o texto diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então o que o homem tem que fazer? O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu na cruz, amém? É difícil falar amém? Amém? Ele morreu lá na cruz. Então você que está dentro de um casamento e você está lutando para mudar o seu cônjuge, não vai dar certo. Para com isso. Ame, marido, ame. Esposa, fala para o teu marido: me ama.
E agora o marido fala para a esposa: então se sujeita. Se sujeita. Mas antes desses versículos tem um versículo principal, 5:21. Marquem, mulheres em especial, marquem esse versículo. Homens, marquem esse versículo na sua Bíblia. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E casamento não é rivalidades. Não, não é isso. Casamento é um sistema de cooperação e de multiplicação de forças, de intenções, de sonhos e de projetos, de multiplicação de vida. Eu e a Soraya, a gente estava conversando um dia desses, né? Ela falando assim: nossa, a gente podia ter tido mais um, né? Eu falei: a gente podia ter tido uns 10, mas se fosse para passar no hospital tudo que você passou de novo, eu não quero não. Se você fosse assim para dar a luz assim igual a irmã Esther, né? Que nem vomitou a irmã Esther. Vinha com aquele barrigão aqui. Ela fala assim: pastor, o senhor é profeta, porque eu nem sabia que eu estava grávida. O senhor olhou para mim e falou: ó, você está grávida. Eu não sou profeta não, irmã, é que eu já estou velho. É assim, a gente vai olhando, a gente vai vendo, né, irmã Alexandra? A irmã Alexandra foi chegando aqui, eu falei: você está grávida, irmã, Deus vai dar uma benção para você. Não é nada de místico, pode ser que seja o Espírito Santo de Deus me usando também. Se for, amém, irmãos, mas isso não tem nada de que, o pastor Carlos, não. E no ambiente da família, o que eu tenho visto hoje em dia, queridos irmãos, é que muitas pessoas não querem ser sujeitos a Deus. Essa semana você fez o culto doméstico na sua casa? Você sentou, leu a Bíblia, orou junto com a sua esposa, com o seu cônjuge? Juntos. Você desligou o celular, desligou a televisão e falaram assim: agora é o momento de Deus falar com a gente. Faz isso e você vai ver a sua vida sendo transformada, o seu casamento sendo transformado, os seus filhos sendo transformados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Isso é obra de amor, isso é obra de generosidade. Marido, você fez o café da manhã essa semana para sua esposa um dia? Você lavou a louça da sua casa? Mulheres, você ajudou seu marido nas atividades dele? Isso é obra de generosidade. Se você não está fazendo, é porque você não tem dentro de você. E o que você não tem dentro de você? Você não tem amor. Porque quando você tem amor, você faz por amor. Amém, irmãos? Faz por amor. E não precisa de muito para uma família ser feliz. Mas faz. Cuida. Zela. Cumprimenta. Galanteia. Dá um apelidinho carinhoso para um, para o outro. Dá um apelidinho carinhoso para os filhos. Faz uma coisa diferente. Vai na praça, andar na praça, vai tomar uma água de coco. E você faz isso por quê? Porque você ama a Deus, amém, irmãos? Você ama a Deus, e quando você faz isso, é algo tão espiritual. Entenda isso nessa noite. Faz algo tão espiritual, mas tão espiritual, que eu vou dizer para você, que é a presença maravilhosa de Deus agindo na vida um do outro. Porque Deus tem interesse na sua casa, Ele tem interesse na sua família, Ele tem interesse em abençoar a sua casa, a sua família, te abençoar por completo. Seja generoso dentro da sua família. Mas o texto em Efésios no capítulo 5, 6, nós vamos ver também que ele fala assim, algo bem interessante, queridos irmãos. A partir do versículo 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Isso para mim é generosidade. Seja generoso.
Deus tem falado muito no meu coração assim: Carlos, ande sempre com moedas, ande sempre com notas, porque vai bater alguém no seu carro e você precisa ajudar, porque tem muitos pais de família que estão sem emprego e você pode ajudar as pessoas. Carlos, quando você vai fazer a sua compra do mês, compre 2 cestas básicas, porque você tem que ajudar famílias que estão precisando. Nós precisamos aprender a ser generosos com quem precisa. Evangelho que não é generoso com o pobre, com o necessitado, não é evangelho real e verdadeiro. Evangelho que não sabe tratar bem os de dentro da sua própria casa, não é evangelho verdadeiro. Evangelho que não sabe ter amor pela casa de Deus, não é evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho nos leva a viver uma vida de generosidade para com o Senhor, o nosso Deus. O verdadeiro evangelho nos leva a compreender que somos abençoados por Deus com todas as sortes de bênçãos, e que agora nosso relacionamento com Deus não é mais uma barganha, não é mais uma troca, mas ao contrário, é um recebimento de gratidão diante do tamanho do amor de Deus que Ele tem tido por nossas vidas a cada instante, a cada momento. Que Deus nos capacite, irmãos, a compreendermos esse evangelho, a vivermos esse evangelho, o evangelho da palavra de Deus, não o evangelho de homens, não o evangelho da religião, não o evangelho das coisas pequenas desse mundo, mas é vivermos o evangelho do amor de Deus, compreendermos o tamanho desse amor de Deus e começarmos a sermos generosos, mais generosos no reino de Deus, mais generosos em nossas famílias, mais generosos aonde estivermos com quem precisar ser generosos. Essa semana eu li um texto. Tinha um vendedor de jornal. Ele estava no aeroporto de Nova York. Chegou um jovem perto dele, pegou o jornal e ele ficou interessado numa matéria. Daí ele colocou a mão nos bolsos e não tinha um dinheiro. Aí o vendedor de jornal virou e falou assim: não, você pode levar. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso pegar. Ele virou e falou assim: não, você pode levar esse dinheiro, pode levar o jornal. Passados uns 2 meses depois, aconteceu a mesma situação. Aquele jovem chegou lá e falou assim: olha, eu queria o jornal, mas hoje de novo eu estou sem dinheiro. E o jornaleiro virou e falou assim: leva. Não, mas eu não posso levar, eu vou te dar prejuízo. Ele virou e falou assim: não, você não vai me dar prejuízo, eu posso fazer isso, eu te entrego isso. Esse jovem passou alguns anos e ficou multimilionário. E esse jovem foi convidado, estava dando uma entrevista, e a pessoa perguntou para ele assim: existe alguém mais rico do que você hoje no mundo? Ele virou e falou assim: existe. Existe um jovem, ele contou essa história lá do aeroporto de Nova York. E quando você publicar essa matéria, fala que eu quero encontrar com esse jovem. Aquele jovem, ele encontrou. Ele não era mais jovem, ele já era um senhor. E quando ele encontrou, ele virou e falou assim: olha, hoje eu tenho muito dinheiro, hoje eu tenho muitas posses, eu quero te ajudar. Aí ele virou e falou assim: não, você não entendeu. Eu fiz aquilo por generosidade. Não há nada que você possa fazer que vai poder pagar o meu ato de generosidade pela sua vida. O jovem que se tornou multimilionário se chamava Bill Gates. O jovem jornaleiro, não sabemos o nome da história dele, mas Bill Gates se lembra de que existia alguém que era mais rico do que ele em toda a história da vida dele. Alguém que na hora que pôde ser ajuda, foi ajuda.
Alguém que na hora que pôde ajudar, ajudou. Isso é generosidade. É a obra de Deus, que já nos preparou. Talvez aquele jornaleiro virasse e falasse assim: não, eu quero é tantos milhões agora. Mas não por paixões egoístas e coisas mesquinhas. Não é isso que Deus deseja de mim e de você como os filhos dele. Ele deseja de nós um coração generoso, um coração voluntário, um coração que se entrega pelo outro e faz o que precisa ser feito na hora que é necessário ser feito. Vamos orar nesse momento? Fique em pé comigo e vamos pedir que Deus nos dê corações generosos nessa noite. Santo Deus, nós nunca vamos conseguir compreender o tamanho do Teu amor, o tamanho da graça e o tamanho da salvação em Cristo Jesus. Mas que o Teu Espírito nos leve a vivermos, ó Deus, o Teu Evangelho todos os dias das nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos capacite a viver a verdadeira vida contigo, na igreja, em nossos lares e por onde formos. Que nós saibamos, ó Deus, que por onde formos, nós podemos ser o Teu povo e agir com generosidade nos corações. Nos leva, ó Deus, a compreender essa verdade do Teu Evangelho, o quanto que o Senhor nos amou, o quanto que o Senhor nos ama, e que nada pode mudar o tamanho do amor do Senhor por nós. Abençoa-nos com a Tua graça, em nome de Jesus.